Bom, então só lembrando, né, para caso se esqueça, é só voltar lá na aula sobre os fatores climáticos, né, e olhar o fator latitude, para vocês relembrarem a questão do que é, né, zona equatorial, zona polar, enfim, zona temperada. Então, aqui, né, na questão dos ventos alísios, né, nós dizemos que eles sopram dos trópicos, ou seja, das zonas tropicais, que são as faixas de latitude, né, entre o trópico de Câncer e o trópico a linha do Equador, perdão, e entre a linha do Equador e o trópico de Capricórnio, né? O trópico de Capricórnio ao sul do Equador, trópico de Câncer ao norte do Equador. Então, esses ventos, eles sopram, né, dessas regiões tropicais para a zona equatorial, que, por sinal, está bem próxima aqui de nós, né? Nós estamos bem próximos aí da linha do Equador, em torno de 10 graus de latitude sul, aproximadamente, né? Então, esses ventos, eles costumam ser úmidos, porque vêm dessas zonas tropicais, onde tem bastante umidade, e eles se concentram aqui no que nós vamos chamar depois, né, de zona de convergência intertropical, tá? Onde se convergem, onde se encontram esses ventos, bem aqui na faixa central do planeta, do globo, né? Então, a zona equatorial, né, é a região chamada das calmarias equatoriais chuvosas, e onde mais se chove, digamos assim, no planeta, é na zona equatorial. Se olhar um mapa, ou olhar uma figura do globo terrestre com as zonas climáticas, você vai ver toda a faixa equatorial, né, que é a área onde tem maior índice pluviométrico do planeta e onde estão as grandes florestas equatoriais, né, ou florestas tropicais. Os outros são os chamados ventos contralísios, né, que são ventos secos, contrário dos alísios, responsáveis pelas calmarias tropicais secas, né? Sopram do Equador para os trópicos. Então, os contralísios, eles fazem um processo contrário. Eles saem das regiões próximas à linha do Equador em direção aos trópicos, né? Trópico de Câncer ao norte, trópico de Capricórnio ao sul. Tem uma imagem aqui que talvez facilite um pouco o entendimento de vocês, né? Então, como se a gente pegasse aqui, por exemplo, os ventos alísios, né? Eles trazem umidade e sopram das zonas tropicais, sentido a zona equatorial, trazendo as chuvas, né? E os contralísios fazem um processo contrário, saem da zona equatorial em direção às zonas tropicais, perdendo umidade, né? E chegando até as zonas tropicais. Então é um ciclo, né? Tem imagens, eu vou colocar aqui, mas no outro slide que eu passei para vocês sobre pressão atmosférica, tem uma imagem do globo mostrando, né, as zonas de circulação da zona equatorial para os trópicos e vice-versa, tá? Então aqui é mais para vocês entenderem um pouco. Temos os ventos periódicos, né? Nós vimos aqui há pouco os alísios e os contralísios, não são chamados ventos constantes, temos chamados ventos periódicos, né? O principal deles são as monções, né? Ventos que ocorrem aqui durante o verão, e sopram, né, do Oceano Índico, depois vou mostrar uma figura para vocês, para a Ásia Meridional, né? Lembrando que a palavra meridional está relacionada ao sul, né? Não se confundir aqui com a ideia de meridiano, né? Isso é uma outra questão de coordenadas geográficas, chama de coordenada geográfica. Então aqui nós temos a Ásia Meridional, ou seja, ao sul da Ásia, tá? E durante o inverno sopram do sul da Ásia para o Oceano Índico. Então, são os ventos monçônicos. As monções são classificadas da seguinte forma: monções marítimas, que vão do Oceano Índico para o continente e provocam fortes chuvas, né, no sul da Ásia, causando enchentes e inundações, as monções marítimas. Ou seja, o vento sai do Oceano Índico e vem para o continente, trazendo, obviamente, bastante umidade, né? A gente sempre tem que lembrar que os oceanos quem são os grandes reguladores do clima do planeta. Diferente do que se pregou durante muito tempo, que seriam as florestas com a sua grande descarga de umidade na atmosfera, mas são os oceanos. Então, todo esse vento que sopra do oceano para o continente, ele pode trazer diversos fenômenos, né, como, por exemplo, tufões, furacões, que a gente vai ver daqui a pouco. Temos as monções continentais, que fazem um processo contrário, né, saem do continente para o oceano, e, consequentemente, se ele sai do continente levando a umidade para o oceano, ele vai causar secas, né, dentro do continente. E as brisas, né, que são ventos repetitivos que sopram do mar para o continente durante o dia e à noite fazem um processo contrário, né, vão do continente para o mar.
Então, as brisas são também chamados ventos periódicos e são muito comuns em áreas, zonas litorâneas, né? Às vezes as pessoas usam comumente aqui, as brisas, soprou uma brisa, mas a expressão brisa, né, ela está associada às zonas litorâneas, que é justamente esse vento. Quem mora na praia, né? Rio de Janeiro, todo o litoral do Nordeste, litoral paulista, enfim, o litoral brasileiro como um todo. Na cidade que eu morei, por exemplo, João Pessoa, é muito comum. Você tem as brisas, né, oceânicas. Então, durante todo o período do dia acontece dessa forma, tá? Durante o dia, elas vão do continente, né, sopram do mar para o continente, perdão, e à noite é a brisa marinha, né? Ela vem, isso que é bom dormir à beira da praia, né? Pega aquele ventinho gostoso que sai do oceano e vem até o continente, tá?